Rádio CT apresenta SINDI-CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Boa tarde, queridos ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT, queridos web espectadores. Está começando mais um episódio do SINDI-CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco através do canal do YouTube Rádio CT. Esse aqui, ó, já desliza o dedinho aí, já se inscreve no canal e já deixa seu like nesse vídeo, porque ó, sem spoiler, mas eu garanto que esse vídeo tá pesado, certo? Então é isso. E não se esqueça também de nos acompanhar nas redes sociais, que é para vocês não perderem nada. Inclusive, a produção está deixando aqui no rodapé e estamos deixando também o link na descrição. Combinado? Dito isso, é sabido que a educação é a base necessária para a construção de uma sociedade mais justa e mais igual. E para isso é necessário mais respeito e dignidade para com os educadores. Sobretudo, educadoras pretas e periféricas que ralam dobrado, né? E assim, mais que dobrado, para conquistar seus diplomas, né? E conseguirem atuar nessa área, que carece tanto de atenção do poder público, né? E no episódio de hoje, para falar sobre isso, né? Para trocar essa ideia aí sobre arte, sobre literatura, sobre educação, eu tenho elas aqui, as professoras Bárbara Miranda e Gisele Fernanda, a preta, certo? Então é a Bá e a preta. Bom, elas atuam, né, na educação, na literatura, na música, né? E elas estão chegando aqui para contar para a gente um pouquinho como que é ser professora preta na rede pública, né, joseense, e ainda transitar por tantos universos, né? E esses universos que são da arte, da literatura, da música, enfim. Então, o papo de hoje, eu falei para vocês, né? Tá gostoso. Então, ó, já vale o like de vocês aí. Corre. Meninas, sejam muito bem-vindas. Gratidão, né, pelo convite para estar participando da rádio. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, né, não só no dia de hoje, mas não só para falar aí do dia 20 de novembro, né, mas para falar todos os dias aí da luta, né, do povo preto para ter visibilidade, para ter acesso à educação, e isso a gente está tendo aqui uma oportunidade de estar falando na rádio, com essa apresentadora incrível, Meire de Origem, e que traz muitas pessoas da arte da periferia preta para estar tendo voz, né, e apresentando aí a sua caminhada através dessa ferramenta. Então, só alegria. Uhul! Maravilhosa! Preta! Seja bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Eu espero contribuir, né, com a conversa, que a sabedoria de vocês também contribua comigo, né, nessa jornada como professora. E, assim, é o que a Bá disse, né, não só pelo dia 20 de novembro, mas para compartilhar todo esse contexto que a gente vive, né, dentro da educação pública, compartilhar um pouquinho dessa visão nossa e essa oportunidade que que nos dá a chance, né, de dizer o que nós, professoras pretas, pensamos lá dentro também, né? E eu gostaria, assim, muito de agradecer a você por essa oportunidade. Eu que te agradeço, sua maravilhosa, por você estar dispondo, por vocês estarem dispondo do tempo de vocês para estar aqui trocando essa ideia com a gente, né? Nessa roda tão importante que eu acho que precisa acontecer mais. Eu já quero, inclusive, agradecer ao sindicato por nos proporcionar, né, esse espaço aqui também, como vocês falaram, né, esse espaço de troca, né, por me permitir chamar pessoas que eu amo, acredito, admiro, algumas que eu já conheço, outras que não, mas tem passado histórias incríveis aqui que com certeza
contribui na minha formação enquanto mulher preta periférica, mas enquanto artista, enquanto mãe, né? Enfim, é para a vida, né? A gente vai levando. E é bem isso que você falou, Preta, é a troca mesmo, né? Porque vai acrescentando, sai um pouquinho daqui, bate aí, sai um pouquinho daí, bate aqui. E vocês que estão nos assistindo também podem contribuir deixando seu feedback aí no chatzinho desse vídeo, combinado? Meninas, bora trocar essa ideia então. Eu queria começar, né, já agradecendo vocês, como eu falei antes, pela atuação, pela resistência e pela resiliência, né? A gente sabe o quanto é difícil para as mulheres negras, sobretudo de periferia, alcançarem a graduação, né? Acaba sendo um sonho tão distante, eu falo isso por mim, né, inclusive, que assim, não consegui me graduar até agora. Olha, sem spoiler, mas enfim. E assim, né, no auge dos meus 36 anos, mãe, né, fui mãe precoce aos 18 anos, e aquela loucura, né, para criar os nossos babies aí, e para também conseguir dar conta de criar, né, e manter os nossos sonhos vivos também, né? Porque infelizmente a gente sabe o quanto que o sistema ele mata os sonhos da gente, né? Os sonhos das pessoas negras, das pessoas periféricas, né? Porque ele te enfia nos trampos muito doido aí que você trabalha para comer e come para trabalhar, né? No máximo você vai conseguir dormir, olhe lá, né? Dar conta de chegar em casa ainda, lavar uma roupa, fazer alguma coisa que tenha para ser feito. E é isso, e fica nesse ciclo, né? Então, assim, é muito incrível quando eu, né, tenho assim a oportunidade de poder homenagear, né? Principalmente homenagear mulheres que conseguiram estourar essa bolha aí, realmente alcançar o tão famigerado aí sonho, que é o sonho da graduação. Eu queria que vocês falassem quando surgiu o interesse de vocês, né? No caso, pela educação, foi uma coisa que veio da infância? Qual foi o gatilho aí da educação? Quiser começar, Bá, aí depois vem a Preta ou vice-versa, fiquem à vontade, esse espaço é nosso. Tá. Vou começar, então. Primeiro, eu quero só falar uma coisinha antes da humildade da Gi, porque eu conheço ela, né? E já tive a oportunidade de conversar várias vezes com ela e, tipo, ela é extraordinária. E aí, quando ela fala assim, que daí eu vou aprender um pouco, eu falo, gente, dá até um nervoso. Enfim, porque a Maravilhosa. gente aprende muito com ela, nossa. E na educação, assim, também tive a oportunidade de ver ela já também atuando, que ela vai falar depois, sem spoiler, mas fantástica. Agora, indo para a pergunta, Meire, a educação ela sempre teve muito presente na minha vida, porque a minha mãe ela foi criada, né, com uma família branca, e só que eles eram muito focados na educação. E ela acabou absorvendo isso, não teve chance de ir para a escola, porque na época a escola era paga, e como ela era filha de criação, eles pagavam para os irmãos de criação dela, e para ela não. Então, ela fez até a quarta série, e quando ela tentou fugir da casa, é que conseguiram uma bolsa para ela dar continuidade, e aí ela já tinha 17 anos, veio para São José, e foi trabalhar em casa de família, e foi concluir o ensino médio com 50 anos. Mas esse desejo dela de estudar era muito forte e ela me criou com esse olhar para a educação, a importância que a educação tem, né? E sempre me abrindo os olhos que a educação do sistema não é uma educação orientadora, né? Ela não é uma educação que vai instruir o sujeito a aflorar a essência dele e a se encontrar dentro do mundo. Não, é uma educação que vai fazer com que você, no máximo, consiga ser mão de obra, né? Da máquina exploradora. Então, quando eu tive a oportunidade, que eu fiz o Enem, vi que a minha nota tinha sido boa, eu fiquei entre administração e pedagogia, e aí eu falei, não, eu vou para pedagogia. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu acredito que todo mundo tinha que fazer pedagogia até para aprender a entender mais a complexidade humana,
né? Entender que o ser humano ele é um indivíduo, ele tem a sua singularidade, mas que ao mesmo tempo tem a complexidade de viver num coletivo. Então, e é fantástico, na verdade. Mas como nós não somos orientados a entender isso se torna um caos. Então, eu quis muito me inserir dentro dessa cena da educação para entender a mim mesma e conseguir essa troca, né, de visão e de entendimento com os alunos, que eu acho que eles também ensinam muito a gente, e trazer, eu acho que, de certa forma, uma educação transformadora, que apesar de ser muito pequeno, uma pessoa fazer isso dentro da sala de aula, mas é um impacto muito grande, porque cada um é um universo. E se você consegue alcançar você já mudou um universo inteiro. Então, assim, para mim é gratificante e fiz uma escolha assertiva. Foi bacana, eu sou feliz dentro disso, apesar dos pesares, né? Da Que gente estar num demais. sistema que é contra a educação, né? Que sonha em privatizar a educação pública, que já é tão caótica pelo abandono mesmo, né? Do sistema, mas a gente está aí na luta e eu tenho certeza que em algum momento a humanidade vai despertar para a importância que instruir, né, o ser humano desde a sua infância para ser livre. Porque eu acredito que a educação ela liberta. Que lindo! Maravilhosa! Foi incrível você falar sobre isso e dividir essa experiência com a gente, porque realmente, assim, eu sempre falo isso, assim, acho que nunca vou cansar de falar, que nós somos os sonhos das nossas ancestrais, né? Então, com certeza, isso até me arrepia, porque assim, quando sua mãe, ela ainda que sendo uma mulher que foi negada a ela o direito, né, da educação, e ainda assim ela se forma aos 50 anos, isso já por si já tem um peso de um impacto assim de você de representatividade é uma coisa enorme, né? Assim, porque muitas pessoas iriam dizer: "Ah, tô com 50 anos, agora não vou fazer mais e tal", e não, né? Olha para você ver. E eu me formei no ensino médio com 25 anos, metade da idade da sua mãe. Mas foi também nesse contexto, carregando a Júlia no colo. A Júlia era bem pequena, tinha 7 anos, se eu não me engano. Tinha 7 anos. E assim, aquela loucura, fazendo supletivo e tal. E, inclusive, eu criei um bloqueio emocional com o aprendizado, até a gente estava conversando esses dias, Bá, que foi aquele negócio assim, eu não sou capaz de entrar numa universidade porque eu me formei em supletivo, porque eu não consigo, porque eu não entendo. E aí, quando a minha filha entrou no ensino médio, só piorou. Minha filha está terminando o ensino médio esse ano, né? E só piorou, porque às vezes ela me pediu algum auxílio em coisas, né? Assim, matérias do ensino médio, e, tipo assim, eu não conseguia auxiliá-la nesse sentido. É claro que hoje a gente tem a internet que, tipo, meu, ajuda a beça, né? Mas assim, ainda assim eu me sentia frustrada, sabe? Mas aí, conversando e convivendo com vocês, né, com várias manas, com outras pessoas, vários manos também, que passaram pela mesma coisa, e por isso que eu falo que a representatividade é incrível. Não, Meri, tá tudo bem, você vai para lá para aprender mesmo. Acho que até uma fala sua dessas, Obá. E é isso, tá ligado? Tipo, e que massa que ela fez isso, e que massa que você conseguiu aí, né? Então, com certeza você é o sonho dela, o sonho, né, das suas ancestrais. Nós somos. A gente está aqui, isso aqui, gente, é revolucionário, né? A gente está em 3 mulheres pretas aqui, trocando essa ideia, numa rádio de um sindicato, né? Uma rádio que já passou pessoas da África, já passou pessoas de diversos lugares do Brasil, outras pessoas passarão, e, né, com pessoas incríveis, e a gente está aqui, vocês estão na sala de aula, sabe? Eu estou aqui na comunicação. Então, isso aqui, por si só, já é um peso, né? Isso aqui já estremece a sociedade toda. Nossa, eu tô assim me achando. Ô, Preta, eu queria que você Bom, falasse. E você? Quando que foi aí que despertou o seu interesse? Eu vi pela sua biografia que assim, você fez Stefano, foi? não fiz magistério, mas não foi no Magistério. Cefam.
Foi Isso. magistério. Então, a Preta Ari, no caso, que eu estava comentando contigo, minha amiga, minha irmãzona, aliás, um beijo, Preta. Ela fez Cefam. E na época tinha essa coisa de meio que até era bacana porque você incentivava os adolescentes que estavam ali no ensino médio a já seguir essa carreira, né? Hoje em dia, na verdade, já existe um desincentivo, né? Você percebe um desincentivo das pessoas de seguirem a carreira aí né, enfim, da educação. Quando que foi que deu esse start em você? Então, eu queria, antes de começar a falar, agradecer a Bá pelo carinho, né, que ela ficou no comecinho, eu achei tão fofinho, que, assim, para mim é tão difícil essas coisas à distância, eu queria muito dar um abraço nela, porque faz muito tempo que eu não a vejo, né, e, assim, considero ela uma mulher muito inteligente, eu aprendo muito com ela, eu tenho, assim, curtido, eu presto muita atenção nos posts dela nas redes sociais e eu aprendo muito, né, e, assim, tô com muita saudade, mais de você, viu? Eu não vejo a hora de ver você e te dar um grande abraço, porque é muito tempo sem ver você aí. Que Bom, lindo. eu queria dizer para vocês que eu já estou com 42 anos, então, lá naquela época, quando eu tinha lá os meus 14 anos, estava saindo do oitavo ano, né? Mas, assim, um pouquinho antes, para poder dizer para vocês que eu fui uma mulher de sorte, assim, dizendo assim, eu acho que eu tenho muita sorte, porque eu nasci na periferia, assim, mas os meus pais, eles tinham uma força, assim, de vontade, assim, que eu digo assim, de não ver as filhas, somos em três, né, do mesmo jeito que os meus tios foram criados, né, e assim, eu tinha uma história muito triste na minha família, muita droga, né, era tráfico, e minha mãe muito assustada, com medo da gente ficar igual os irmãos dela, né, meus tios, que já faleceram há muito tempo atrás, ela ficou muito investindo na gente e querendo que a gente pudesse encontrar um outro caminho na nossa vida. Então, assim, eu me recordo muito, assim, dos meus pais sentados com a gente na sala e dando aquele sermão mesmo, preocupado com quem a gente iria namorar, preocupado com quem a gente iria andar, preocupado até com coisas que a gente assistia na televisão, querendo mesmo mudar, assim, um pouco o rumo da nossa vida. E até mesmo sendo muito intenso e assim, meio que um pouco destrutivo, né? Naquela época eu sentia isso, mas hoje eu agradeço, né? Porque era uma maneira deles pensar. Então eu recordo, assim, do meu pai tentando dizer para a gente que a gente precisaria estudar, que não tinha escolha, né? E eu lembro que quando eu comecei a estudar na escola Ana Berling, na Zona Norte de São José, eu me formei lá, inclusive. Eu lembro que começamos em um grupo de pessoas pretas na escola, lá em 1986, no 87, desculpa, no primeiro ano. Eu lembro que eu tinha amiguinhos pretos na escola, onde eu interagia, brincava, mas isso foi mudando, o quadro foi mudando lá pelo quarto, quinto ano, e só depois de muito tempo que eu fui percebendo, foi caindo minha ficha de que eu fui a única que me formei no oitavo ano, a única menina preta que formei no oitavo ano, né? E aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que será que aqueles meus amiguinhos não conseguiram se formar? E eu fui pesquisando essa história nossa, né? Que muitos saíam da escola para ajudar os seus pais e acabaram desistindo dos estudos ou não podendo estudar mesmo. Eu tive essa sorte de conseguir finalizar o oitavo ano naquela época e tendo que ir para o ensino médio. Mas sendo uma menina de periferia, eu brigava muito na rua, né? Tinha muita briga na rua, assim, era muito nervosinha. É nós. E É nós eu, três. então, para dizer para você que foi um processo natural a minha escolha de ser professora, porque a minha mãe, ela estava muito preocupada comigo na época, eu sofria muito preconceito, eu não sabia lidar com isso. Geralmente os meninos brancos, homens brancos naquela época, meninos, eles acabavam é, me, me xingando e eu acabava partindo para a briga mesmo, e era feio mesmo de se ver naquela época.
era dentro da escola, eu fui estudar numa escola que chamava Marechal Rondon. Não vou citar nomes, eu vou acabar já citando. E eu estudei um ano lá, que foi em 1994, 95, desculpa, com 15 anos de idade. Foi o ano que eu perdi praticamente o ano inteiro, né? E eu lembro que a minha mãe foi chamada na escola várias vezes. Eu agredia verbalmente professores, porque muitos não entendiam que aquilo era preconceito, mas eu também não entendia que aquilo era preconceito, eu só não gostava, e eu não queria que acontecesse mais, né? E aí um dia minha mãe foi chamada na diretoria, e aí ela perguntou, né, para ela lá o que acontecia em casa. A minha mãe não sabia explicar, porque ela tentava dar toda a educação, a melhor educação do mundo para gente. Mas, infelizmente, ela chegou em casa chorando e perguntou para mim assim, filha, o que você quer da sua vida? Eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero, só sei que eu não queria estudar mais em escola onde tem esses meninos que me xingam. Eu queria estudar só um lugar que tivesse menina. Será que existe lugar que só tenha menina? Igual a senhora estudou em escola de menina, que ela estudou em escola de freira, né? E ela disse que ia procurar uma escola assim para mim. Ela encontrou, que foi o magistério. E aí ela me colocou, eu até pensei, acho que minha mãe não vai conseguir encontrar uma escola assim, né? Eu não vou estudar mais. E ali ela me colocou e realmente era uma escola que a maioria das pessoas eram meninas, eram mulheres. E ali eu fui conhecendo o curso, fui conhecendo do que se tratava e fui me identificando ali dentro e gostando, fazendo os estágios, conhecendo o universo pedagógico, né? E até hoje estou nele aí, né? E me formei em 1999, já comecei a dar as minhas aulinhas, né? Assim, o que a Bá falou, eu não sei falar bonito como a Bá. Você Acho já que ela está falando, é doida. melhor. Maravilhosa. Concordo muito assim com o que a Bá fala em relação à educação pública. Estar dentro da educação pública me fez ficar assim com brilho nos olhos de querer mudar, mas eu sozinha não posso nada. Quando eu comecei a dar aula, eu era uma das poucas professoras negras, pretas, que tinham consciência de que era preto. Na verdade, assim, eu lembro que muitas professoras que estavam lá dentro eram pretas, mas elas eram pretas, mas elas estavam ali com um pouco de medo. E é isso que o ensino passa para a gente, essa caixinha onde nos deixa com medo de dizer quem somos nós, né? E a gente tem que aceitar aquela cultura que já vem, que meio maçante, que entra ali e que dita as regras, né? Então, assim, quando eu entrei ali, eu comecei a observar tudo isso, né? Tanto que um dia eu fui dar aula de eventual, na mesma escola que eu me formei, e eu fui dar aula para o ciclo 2. Eu era professora pedagoga, mas fui dar aula para um oitavo, nono ano, porque não tinha professor para dar aula na época, mas eu aceitava de tudo, porque eu queria trabalhar. Eu cheguei com meu cabelo todo black, naquela época quase ninguém usava cabelo assim, eu fui uma das primeiras em São José dos Campos a usar assim, né? Era 2002, acho que 2002, 2003, e eu cheguei lá com meu cabelo bem grande mesmo, maior que esse, e uma jovem meio assim revoltada, né, da vida, dando aula para os oitavos e nono anos. Na sala dos professores, ele perguntou assim para mim, você tem personalidade forte, né? Eu acredito que você tem uma personalidade forte. Não, mas por quê, professor? Para usar um cabelo assim, né, tem que ter muita coragem. E aí eu fiquei pensando, naquele dia eu achei que ele não tivesse gostado do meu cabelo. Eu fui direto pro cabeleireiro e pedi para o meu cabeleireiro arrumar o meu cabelo. E assim, aí foi a primeira vez na minha vida até que eu usei meu cabelo alisado. E aí eu fui no outro dia da aula com meu cabelo liso, ninguém nem me reconhecia mais, né? Mas, nossa, é a minha identidade que estava indo embora, né? Eu fui me construindo assim, dentro da escola, né? Fui me construindo, entendendo quem eu sou, o que eu devia passar para as crianças, o que eu precisava passar para as crianças, né? Tanto aquela criança que cresceu nesse meio de pessoas que pessoas que são preconceituosas, porque existem muitas até hoje, e aquelas que cresceram no meio de pessoas que têm a cabeça mais aberta, que conseguem aceitar, né, todas as etnias, né, e viver
nesse universo étnico que nós vivemos, né? Então, assim, eu me encontrei dessa forma dentro da educação, de uma forma mais natural, né? Não foi um propósito da minha vida, foi um propósito mais da minha mãe, né? Mas funcionou, né? Funcionou super. Funcionou. Eu acho que é bacana você falar sobre isso, porque assim é a gente pensar a educação mesmo como um meio de transformação social e humana, né? É você pensar que assim. E essa coisa de ressignificar, né? Ou seja, você pegou toda essa violência e essa dor que você viveu, né? E ressignificou isso em amor, em educação, para poder, porque assim, é um papel muito importante, né? Eu lembro que quando eu era criança, assim, eu nunca tive nenhum professor negro, nem professora. Eu nunca tive. Durante todo o meu processo de escola, eu nunca tive. Então, assim, é uma coisa que você. Eu lembro que eu me perguntava assim, por quê, né? Até médicos também, eu sempre usei o Sistema Único de Saúde, e na época nem era SUS. E eu lembro, enfim, e aí eu lembro que eu ia no médico e eu falava, nossa, que, né, não tem médicos assim, né, da cor do meu pai, sei lá, né, enfim, com cabelo assim, mais parecido com o meu, enfim, não conseguia me ver, né? Então eu acho que é essa coisa da representatividade. E assim, caminhando aqui nas perguntas, porque eu tenho um monte de pergunta para fazer para vocês, e eu preciso dar conta. Eu estou achando que não vai dar certo, vocês vão ter que voltar num próximo episódio, mas vamos lá. Eu queria que a Bá falasse um pouquinho, porque a Bá, além de professora, ela também está nas artes visuais, na literatura e cantora, né? Inclusive, gente, spoiler. Tem um trampinho da gente em collab saindo em breve, bem bonitão, que nós gravamos no Du. Aliás, beijo Du, queridão. E, bom, eu queria que você falasse um pouco pra gente também, Obá, se se a arte, a cultura, ela é um norte para você também. Falando em transformação humana, falando em transformação, né, enfim. É, eu tenho dois parâmetros dentro dessa sua pergunta. Um antes de eu entender o que era arte e um como eu via a arte antes, porque eu me via como me colocar quando eu era criança, porque é na infância que você começa a desenvolver, né, os seus lados artísticos, porque o ser humano ele aprende através de arte e ele expõe todas as suas ideias através da arte, porque tudo que o ser humano produz, que ele traz de dentro dele para fora, é arte. Mas não era colocado assim, né? A gente via a arte em grandes museus, administrado por brancos, né? Pinturas brancas, quando se via alguma representatividade numa pintura de uma pessoa negra, era sendo escravizada, e então eu via a arte muito distante. E a minha mãe, ela tem um papel muito importante na minha vida, quem me conhece sabe disso, e quando me escuta também percebe, porque eu sempre trago muito ela, porque ela está realmente nessas fases. Ela via que eu tinha uma desenvoltura para o desenho, e eu sempre gostei muito de desenhar paisagem e tudo, e quando eu era criança eu desenhava muito. E eu esqueci disso por um período. Eu esqueci disso por um período, porque quando eu me inseri na pintura, né, de tela, foi por terapia. Foi uma recomendação, né, da terapia que eu estava fazendo. E aí eu falei para minha mãe, será que vai dar certo? Ela, Bárbara, eu sempre vi você assim, porque você sempre gostou de desenhar. E você sempre desenhou montanhas, árvores, a minha mãe é maravilhosa. E eu falei, sério, mãe? Porque apagou da minha cabeça isso. Por quê? Porque até a forma como hoje mudou isso, mas até um tempo atrás, a forma como o sistema trazia arte era segregadora. Era segregadora. Na periferia, a arte que resistiu foi o hip hop, porque é uma manifestação revolucionária da periferia. Foi originado ali e não teve como ser
ser roubada, ser apropriada. Hoje ainda tem um pouco de apropriação, mas todo mundo sabe onde se originou, né? O rap, todo mundo sabe onde se originou, o grafite, né? O street dance e tudo mais. Então, eu fui me aproximando da arte conforme eu fui amadurecendo, crescendo, tendo idade e me desvinculando dessa ideia sistêmica de que a arte está nos museus. E nisso a vida me deu a oportunidade de escrever um livro junto com 3 mulheres pretas também, que é o Se Me Deixassem Falar, que foi um projeto muito bacana, que foi terapêutico, né? Porque a gente veio falando sobre o processo de construção da mulher negra, e isso me ajudou também nas artes visuais e foi me dando coragem para expressar também os meus sentimentos e meus pensamentos através de uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a música. E talvez que por causa de eu gostar tanto, é o que mais eu tinha medo, né? E eu tive E, que gente, enfrentar a voz dessa mulher, vocês não estão entendendo. É de outro mundo. E eu tive que enfrentar muitas coisas também, porque eu tive muitas críticas sobre, e aí eu não tive um psicológico muito forte para entender que a crítica do outro é mais sobre ele do que sobre a gente mesmo, né? E mais fui fortalecendo, conhecendo pessoas, conhecendo gente que foi me incentivando. Uma delas é você, que a gente está aí fazendo um som juntos, né? Juntas. E isso foi me aproximando para entender que a arte ela está em todos nós. Só que nem todos têm a oportunidade de mostrar isso para o mundo, de mostrar isso na sua comunidade, porque é boicotado desde muito cedo, principalmente se a pele for negra e o bolso estiver vazio, né? Porque o sistema ele interrompe os sonhos das pessoas pobres e negras. Então, é uma resistência e eu estou muito feliz da vida me dar a oportunidade de resistir dentro de 2 coisas que eu acho fundamentais na vida humana, que é a educação, que ela é uma arte também, e a arte da cultura, né, da expressão das ideias e das emoções. Ah, que maravilhosa! É isso, né? Eu acho que a gente precisa democratizar a arte, a cultura, porque e só existe uma forma de democratizar a arte, a cultura, que é um acesso para todos, né? E a gente conseguir também fazer com que todas as pessoas se sintam pertencentes disso, né? E aí a gente vai se perguntar, arte para quem, né? Arte para quem, né? É uma indagação e é necessário se fazer, porque você vê grandes investimentos em artistas, nessas artes clássicas, por exemplo, né? Vamos dizer assim, e às vezes você não vê esses mesmos recursos sendo voltados para as artes das periferias, né? Porque a periferia ela quer a arte que contempla ela, né? Porque tem esse quê aí da representatividade. Então, assim, é muito massa também você trazer essa fala. E, cara, parabéns pelo livro, né? Eu sou fã, sou suspeita para falar, né? E assim, por todo esse projeto, né, que está sendo criado, assim, que a gente vem construindo juntas, né? Eu acho que São José tem essa coisa, né? A gente vai pegando as mãos uma das outras, assim, a gente vai conseguindo avançar. Acredito muito no coletivo também. Acho que isso é, sei lá, é fundamental para que a gente consiga, né, avançar mais e mais. Preta, eu queria que você falasse quando que surgiu sua relação com a música e sobre o projeto que você desenvolveu na escola para musicalizar seus alunos. Eu achei isso fantástico. Ah, sim, o projeto, na verdade, já existia, né? Eu fui convidada a estar participando com eles, né? Junto com eles. Mas, assim, a música na minha vida, ela foi acontecendo também aos poucos, desde pequenininha, desde criança, como a Vá falou aí. É desde criança, né? A gente vai tendo esse contato, gostando, aprimorando. Mas aquilo que eu falei para você, né? No particular, é mais uma coisa. Eu não estudei música, de fato. Não fiz faculdade. Eu fui estudando aos pouquinhos, percebendo ela no meu meio, e tendo essa relação com a música e aprendendo. E assim, uma historinha bem breve, né? Porque o tempinho é curto. É uma amiguinha minha de infância, a mãe pagou aula de violão para ela, e
no momento que ela ia ter aula de violão, eu ia brincar na casa dela. Bem nesse momento. Era meio curioso, porque eu, na verdade, estava com interesse no violão. E aí eu ia lá, Demais. aí eu estava assistindo a aula e ela não prestava nem um pouco atenção. Eu prestava mais atenção no professor, eu acabei aprendendo e ela não. E no final das contas, ela me deu esse violão. E aí eu fui comprando revistinha e fui aprendendo a tocar. E com 15 anos, eu atormentei o meu pai para me dar um teclado, né? E aí ele me deu de presente de 15 anos, que era meio que uma tradiçãozinha na minha família, completou 15 anos, ganhei um presente legal. E o presente legal que eu ganhei foi um teclado, e assim foi indo, né? Foi não especializando, fui melhor, aprimorando, né? Mas na escola, desde quando eu entrei na escola, essa coisa do violão, né? Quando eu entrei para dar aula, nas minhas primeiras vezes lá como estagiária, eu sempre gostei muito de levar o violão e brincar com as crianças com música. Então, eu sentava numa roda, ou sentava num palquinho, e lá eu reunia a criançadinha e a gente cantava músicas infantis, né? São músicas fáceis de tocar, e aí ali eu inventava coisas, inventava acoplava música com teatro, né? Brincava com eles, né? E assim foi indo, e as pessoas começaram a me conhecer assim, na escola, a professora Gisele, aquela que toca violão com as crianças, né? E aí eu fiquei sendo conhecida assim, na rede, na verdade. E aí, quando eu fui para a Escola Rosa Tomita, não sei se vocês conhecem a periferia da Zona Leste, lá eu conheci uma professora que trabalhava com um coral, e tinha 80 crianças nesse coral. E aí, quando eu olhei uma vez em ensaio, ela colocava música no radinho, e eles cantando por cima da música. Eu falei assim, nossa, seria legal, né? Eu já tinha essa experiência de coral na igreja, né? Eu cantava na igreja, tocava também em grupos de orações, fazia música. Na verdade, era instrumentista, mas na igreja mesmo, nas missas, eu era do vocal, né? Então, eu já tinha um pouquinho de experiência, aí eu fui lá e eu me ofereci, né? Falei assim, olha, posso tocar o teclado com você aí? Aí ela deixou, né? E aí eu fui, toquei a primeira vez, deu certo. E por fim, daí as crianças começaram a gostar e eu comecei a fazer cursos na internet mesmo, para ajudar as crianças a melhorarem na afinação, porque a afinação era muito ruim e eram 80 crianças. E aí, por fim, essa professora não conseguiu ficar mais, ela teve problemas de saúde. Eu fiquei sozinha, eu tinha que fazer a regência e tocar ao mesmo tempo. Isso daí foi me ajudando. E foi também ajudando a estabelecer um vínculo com as crianças. E foi assim que o projeto foi acontecendo na minha vida. Na verdade, eu ingressei nesse projeto, que é um projeto com música que a rede já tem, ela existe até hoje. E, só que eu não estou mais nele por outros motivos, né? Eu tive que sair por alguns motivos pessoais. Mas foi a época mais feliz da minha vida, fiquei 5 anos, né? E assim, a música, ela é uma. Na verdade, não só a música, né? Eu vejo todas as artes. Elas existem para tornar a nossa vida um pouco mais leve diante dessa sociedade tão pesada, né? Eu vejo assim que sem a arte, sem isso a gente não consegue viver, né? É o que nos torna humanos, né? O que mostra esse lado humano da gente. Eu vejo assim que a criança dentro da escola, a escola ela é um pequeno pedaço da sociedade, é onde que a criança vai começar a inserir ali, né? É o que a Batista, a gente instrui ali, né? A criança, a gente fica o tempo todo ali à base de regras, o tempo todo, para que eles possam inserir numa regra que é a sociedade no geral. Então, isso daí deixa a gente um pouquinho atormentado, né? Não só a gente, mas a gente vê também as crianças, essa cobrança toda. Então, levar a arte para as crianças na escola, eu acho que é fundamental, é o fundamental. Acho que sem ela, a gente não consegue fazer outras coisas. Ensinar Mas, português, matemática, ciência, história, tudo isso a gente não consegue ensinar se a criança ela não sente a vontade leve e se sente importante também, né? com A arte, ela certeza. faz com que a gente sinta importante. Eu me sinto muito importante quando eu faço, porque a gente atinge o outro e o outro nos atinge, é uma troca, né? E essa coisa da competitividade que existe muito grande dentro da educação, né? De fazer com que um seja melhor que o outro para conseguir chegar a determinado lugar.
eu acho que ela dá essa amenizada. É que eu posso ser tão boa quanto você e você tão boa quanto eu, né? E nessa troca, nós podemos ser mais, né? Eu vejo muito isso, principalmente na música, né? Quando a gente está numa orquestra, cada instrumento toca a sua parte. Cada pessoa faz um pedacinho. E junto se torna uma harmonia, né? Eu vejo a Total. música, eu vejo a arte assim. Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês. Lembrando que vocês se conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT. Já deixa seu like nesse vídeo que tá muito bom. Se inscreva também no nosso canal, sabe? É de graça, não custa nada e você ajuda a fomentar esse conteúdo e outros conteúdos que são tão importantes, né? A gente tem buscado trazer nesse programa uma série de pautas que são necessárias, né? Que vão desde arte, cultura, educação, as questões de moradia, né, negritude, enfim, projetos sociais e por aí vai, né? As cenas que acontecem pelo Vale, por São José e fora dele, e inclusive você também pode e deve fazer sugestão de pautas, então manda um direct pra gente, ou me chama lá no Instagram, certo? E aí a gente se comunica e fica conectadinhos, enfim, segue a gente lá também, e não esqueça de seguir o Instagram das meninas, nós deixamos no início e vamos deixar para vocês aqui agora, ó, aqui no rodapé, certo? A nossa produção master tá deixando aqui para vocês e tá deixando também na descrição desse vídeo, combinado? Bom, dito isso, eu queria perguntar para vocês duas agora, aí eu acho que a Bá pode começar respondendo, o que assim, vocês acham que a arte ela pode ser utilizada como recurso educacional, como uma ferramenta de ensino? O que você tem para dizer sobre isso, Bárbara Miranda? Então, nossa, boa pergunta. Adorei. Eu acho que a arte é impossível separar a arte da educação, porque a arte ela faz parte do ser humano. Se a educação é instruir o ser humano, porque a educação que eu acredito é uma educação libertadora, então a gente está libertando esse ser humano do quê? Né? Das amarras daquilo que não fazem ele se identificar como um sujeito autônomo da sua própria vida. Isso já faz parte da arte. A arte ela nos ajuda a se libertar, né? E uma coisa interessante dentro disso é que na educação infantil a gente usa muito a arte que a gente chama de lúdico, né? A gente usa a imaginação da criança, ela brinca, traz a imaginação, ela pinta, ela canta, tem música. Ela sai da educação infantil e isso acaba. Por quê? Né? A gente adulto está na universidade. Se o professor ele é artístico, ele canta, ele brinca, aquela matéria a gente não esquece. Agora, se é um professor mais palestrante, né? Aquela coisa da educação bancária que o Paulo Freire fala, o aluno fica, ele não quer saber, porque é científico que a gente não consegue ficar mais de 3 minutos focado em algo. Se não tiver ali algo que chame a atenção, que traga uma identificação do que está se ensinando para quem está aprendendo, e vice-versa, né? Porque quem ensina aprende, quem aprende ensina. Se não tiver essa interação de identificação humana e contextual, não vai acontecer. Aí é que entra, não se separa, porque elas fazem parte. E o que eu acredito que está atrapalhando a educação hoje em dia é exatamente isso, porque se fragmenta a educação, cultura e arte, que são 3 coisas que têm que andar juntas, porque são 3 composições humanas, né? E isso torna a escola maçante e todo esse erro educacional é transferida a responsabilidade para o aluno, porque quando você vai falar, por que o aluno está tirando essa nota? Porque ele não tem interesse. Mas por que ele não tem interesse? Né? A gente tem um formato de escola da década de 50 em 2022. As escolas públicas da periferia, elas têm modelos estruturais de uma cadeia. Que adolescente, que criança de ensino fundamental 1
ou adolescente do Fundamental 2, do ensino médio, que vai se sentir artístico, que vai se sentir incentivado a explorar as suas ideias e as suas emoções dentro de um ambiente onde ele está trancafiado, aonde se deposita ali, quer se depositar conhecimento e não discutir os conhecimentos e as ideias, né? Como se aquele aluno não tivesse informação, como se aquele aluno não tivesse observação de mundo, como se a mente dele não funcionasse. Só que a mente humana, ela está funcionando desde o momento que ela foi desenvolvida. Então, como que eu posso fazer isso? Né? Eu tenho que trazer a arte, o esporte, né? Para introduzir e enriquecer a educação. A Gi falou, né? A escola, ela é uma parte ali da sociedade. E eu concordo e acrescento que a escola ela é o encontro da sociedade. Ali vai refletir tudo que a sociedade é. Então, se as nossas escolas estão da forma que estão, com as críticas que hoje a gente vê tanto, né, nos jornais, redes sociais, por que ela está assim? A gente tem que se perguntar, porque ela representa a sociedade. Eles são crianças, eles estão nos espelhando. O que está acontecendo? A gente está vendo eles como seres, né, inteligentes e que podem ser seres ativos dentro da sociedade, autônomos e criador e dono das suas próprias ideias, ou a gente está manipulando eles para ser mão de obra de alguém? Porque hoje eu vejo a escola como uma fábrica de mão de obra. Eu acho que é o Pink Floyd que tem um clipe, Hey, teacher, acho que né? E que é muito aquilo, sabe? Uma fábrica de mão de obra. E hoje a tecnologia está vindo, e já chegou, na verdade, né? Já chegou, e ela está tirando essa mão de obra. Então, o que vai acontecer? Né? Porque eles não são educados para ser um artista, para ter propriedade das suas próprias ideias, dos seus próprios sentimentos, explorar as suas emoções, não são, e a mão de obra a máquina já está substituindo. Então, o que vai acontecer? E isso é uma discussão muito séria e que precisa ser pautada, assim, eu acho que muito, porque não se vê a escola dessa forma. As críticas que se vê da escola é uma crítica muito em geral, assim, os políticos não fazem nada, os professores são ruins, tá, mas e aí, e a sociedade em si? Porque a escola ela é uma responsabilidade do governo, o professor tem a sua responsabilidade, mas a sociedade também, porque a escola instrui, mas todo esse grupo educa. Preta, eu queria que você falasse então para a gente também, né, assim, como que você vê essa questão, né, da educação como ferramenta educacional, né, ferramenta de ensino. Eu achei incrível isso que você falou, que você trouxe para a gente, Bárbara, e essa coisa da gente problematizar isso, inclusive, né, e de repente refletir que, assim, talvez essa criança, ela vai crescer achando que seriedade é não pisar em terreno de arte e cultura, porque quando você sai ali do ensino, daquele primeiro ensino, né, enfim, que é o infantil, né, infantil 1, infantil 2, você tem todo esse trabalho artístico sendo feito junto, né, ali em conjunto com a educação, só quando você vai para a primeira série, você já não utiliza mais disso, e depois, nos próximos anos, então, nem se fala. Ou seja, teoricamente, o que vai despertar nessa criança? Não, agora o sério é não mexer com arte, não mexer com cultura. Né? Faz muito sentido essa linha de raciocínio. Queria que você falasse um pouquinho para a gente, Preta. Como que você vê? Olha, essa questão da coisificação que a Bá falou é muito importante a gente ter esse olhar mesmo. Essa estrutura da escola, a maneira que ela colocou, é uma maneira assim, que é muito importante a gente olhar para essa estrutura que ela ajusta, né? Ela ajusta um grupo de pessoas, ela confina um grupo de pessoas para viver de uma forma, né? Eles querem meio que implementar alguma coisa ali, né? Então, é difícil você conseguir olhar
ensinar um grupo coisas se eles estão dispersos. A arte, ela está nessa relação dispersa, nesse vão, né? Então, eles querem realmente tirar desse universo disperso e colocar naquela direção onde que a gente ajusta, onde que a gente coloca regras, Um onde que a gente cabresto, coloca né? isso, né? Isso que ela falou é muito importante, né? Até que ela mencionou o clipe do Pink Floyd, né? Que é um clipe assim que é bastante forte, né? Tem que ter, né, coragem para ver, né? Mas Tem assim, uns gatilhos, né, Preta? isso, até Total. lembrei, a hora que ela falou, eu lembrei muito assim do clipe, e a arte ela é muito importante e é ela que vai fazer, que vai costurar tudo isso que a gente gostaria, né, que as crianças aprendessem, que as crianças vivessem, né? Porque assim, a ideia, eu estou dizendo assim, da minha opinião, né, é você ser feliz, assim lá no final de tudo, a ideia é ser feliz, né? Não é você ser um médico, não é você ser um engenheiro, não é você ser uma professora, é você ser feliz. E como você vai ser feliz? Muita gente consegue chegar a um patamar na vida de profissão, mas quando você se encontra sozinho no seu quarto, você não é feliz. Falta alguma coisa em você. Falta aquilo que te podaram. E geralmente aquilo que te podaram é, é a arte, né? Essa forma de manifestar quem você é, manifestar quem você, o que você quer fazer, o que você quer dizer para as pessoas, né? Te calaram, né? Então, quando eles calam a sua voz, calar essa arte que está dentro de você, é quem você é. Então, eu acredito que a arte ela é muito importante para que as crianças aprendam, porque é aquilo que a Bá falou mesmo, eles vão aprender de uma forma mais significativa. Então, é o significado da aprendizagem. Ela está ali naquela música, naquele teatro, naquela obra, né? São sinais, são coisas que ficam ali no seu pensamento, que são gatilhos que vai te fazer voltar ao passado e retomar aquela aprendizagem, né? É alguma coisa ali que ficou e que ela permanece, porque a arte ela não morre, ela é eterna, né? Você vai ver aí, você está vendo aí, vamos supor, nas mídias quadros de várias pessoas que morreram, Tarsila, entendeu? Por exemplo. Então, eu acredito muito que a arte é importante, assim, na educação, para conseguir fazer a costura. Bacana. É, eu tô amando esse papo, gente, mas infelizmente a gente está caminhando para o final, né? Eu vou pedir para vocês responderem bem sucintamente mais uma pergunta a cada uma de vocês, porque eu acho que sei lá, é legal, assim, é interessante. E a Bá falou um pouco do livro, né, do ALD. Eu acho que é bacana ela falar um pouco agora dos próximos projetos, tem projetos futuros, né? Como é que tá aí? A gente está vindo de uma pandemia, né, gente? Então, assim, as tensões e, enfim, essa loucura toda que a gente viveu, né? Então, eu queria que a Bá falasse se tem aí projetos futuros, né? E queria também que você, Preta, falasse, né, um pouco que a gente nota que a arte é bastante importante aí, bem presente na sua vida, né, desde a infância, né, quando você traz todas essas memórias, né, afetivas aí, enfim, né, seja no canto coral, na igreja, enfim, né, curso de teatro, etc. E se você tem aí desejo, se você espera aí retomar esses projetos e, enfim, né, como que você enxerga aí esse futuro? Vocês seguem na educação, né? Seguem fazendo esse trabalho que é tão importante, tão necessário, mas aí rola conciliar? Como é que está esse momento pós-pandêmico? Porque também tem essa questão dos alunos que ficaram esse tempo inteiro em casa e agora recuperar tudo isso, imagino que não esteja sendo fácil, né? E até fazer com que eles aprendam se ressocializar, né? É ressocializar de novo, né? Porque ficaram muito tempo em isolamento social, né? Como que está sendo? Vocês
Tem coisas aí para sair? Conta pra gente aí. E aí, depois, se vocês quiserem também, a gente já emenda nas considerações finais, infelizmente. Mas é isso. Fala pra gente. Basta, se você quiser começar. Então, eu, né, vou lançar uma música com você, que é um dos projetos aí que demorou, mas está acontecendo. Tá acontecendo, Gente, demorou gente. porque eu estou muito enrolada. Mas, enfim, é muita coisa Demorou junto, porque não era o momento. Vamos pensar é assim. isso. Mas um pouco também eu enrolo um pouco, mas está indo. É, na pintura, né? Estou fazendo aí, terminando as encomendas, inclusive um seu, porque eu estava me dedicando mais ao lado acadêmico. Eu estou terminando agora a Faculdade de Educação Especial e eu quis dar uma parada para dar essa atenção, esse foco, porque é uma área que exige uma determinada atenção, né? É muito sério. A gente está lidando ali com crianças extremamente vulneráveis, então eu quis dar uma focada maior aí nessa área. Estou finalizando agora e aí vou voltar com força total para a pintura. Já iniciei o segundo livro, já iniciei, já estou escrevendo. Logo mais aí a gente solta aí para vocês. É infantil, já era um livro que eu queria, e já peguei meu violão aqui de volta para aprender a tocar, gente, que é anos que tentando e eu paro. Daí eu falei, não, vou Aqui, porque ó. agora vai. Né? Mas E eu sou é a isso, rainha da galera. procrastinação, né? Então, Nossa Senhora! caramba. Mas é assim, é persistir. A Vamos gente dá colar um com a tempo, mas preta, que a preta existe. ensina nós. É isso. E, e só alegria, é isso. Muito bom, maravilhosa isso. Que venham muito, muito e muito mais coisas, porque a gente carece mesmo. A gente passou, bom lembrar, por um período muito sombrio, tanto na saúde, mas também na política, né, gente? Então, assim, a nossa mente, ela tá ainda assim, ainda nessa bagunça, né? Que fizeram a gente entrar aí. Eu espero que 2023 seja um ano um pouco mais, né? Respiremos, respiremos. Enfim, Preta, e você, meu amor? Como é que você está aí se projetando para os próximos anos? Como que estão seus alunos? Como que está sendo a sala de aula? Olha, é, eu tenho, assim, a pretensão de voltar à minha vida acadêmica mesmo, né? Gostaria muito de fazer um mestrado em educação agora, eu acho que já está no momento, né? Eu trabalho bastante, eu dobro, né? Eu faço duas redes, né? Rede estadual e municipal, então tenho muito pouco tempo para isso. Mas, assim, um sonho que eu tenho é deixar uma delas. Infelizmente, eu gosto de estar nas duas para estudar, né? E em relação à música, eu não estou assim, eu não sou assim inteligente como vocês de criarem projetos, mas eu quero pretender um dia. Para com isso, sua doida! Não, Mas não, eu, ó, corta essa palavra do seu vocabulário. Você é maravilhosa, você é incrível. E, inclusive, quem sabe não sai um feat daqui, ó. Já pensou? Você, eu quem sabe, acho. né? Quem sabe? Mas eu recebi um convite de estar fazendo parte de um grupo de mulheres que são musicistas. Vamos ver se vai dar certo. Eu tenho um pouco de medo de fazer tudo, na verdade, e vai ser para mim também uma experiência, né? Vamos ver se vai dar certo para ser intérprete, na verdade, né? Porque eu não componho, mas eu canto música de outras pessoas. Vamos ver, né? Maravilhosa. Maravilhosa. Vai dar certo. Ó, Preta, gente, vocês que estão aí em casa com a gente, vibrem bastante, vamos jogar bastante energia positiva aqui para que isso, né, se torne realidade e que a gente consiga realizar os nossos sonhos, porque infelizmente o sistema é um matador de sonhos, principalmente de pessoas pretas, de pessoas periféricas, e a gente não pode deixar isso acontecer. Não se esqueçam, nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, e cada vez que a gente conquista algo,
Com certeza, a gente está fazendo por nós e a gente está fazendo por outras pessoas também que se espelham na gente, que vê que a gente é capaz de conseguir, essas pessoas também vão conseguir. A exemplo, a história aí, né, dos seus pais, Preta, né, que tiveram essa atenção com os estudos de vocês, né, essa atenção, enfim, né, para que hoje você fosse essa mulher incrível e estivesse aqui trocando essa ideia conosco. E a exemplo, a mãe da Bá, que é, enfim, eu sou apaixonada por ela. E, inclusive, eu tô com saudade da comida dela. Pode falar para ela aí. Gente, é isso. Eu quero agradecer vocês. Quero deixar o programa, as portas aqui abertas. Quando vocês tiverem novidade, me chama, vem para cá, que daí a gente já divulga aqui no programa também. Quando quiserem bater um papo também, me chama, porque já perceberam, né, que negócio de trocar ideia, vocês bata ligado, os meus áudios de 5 minutos. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês querem fazer considerações finais? Fiquem à vontade. Eu quero agradecer essa conversa, foi tão gostosa, né? Essa troca de energia com duas mulheres maravilhosas. Gi, pelo amor de Deus, Gi, quando eu escuto você falando isso, eu fico louca. Gente, ela canta muito! Muito! E vai dar certo, porque você é potência. Lembrei do Minhoca, um beijo. Você é potência maravilhosa, entendeu? Tem um dom incrível e vai com o medo, não tem problema, mas tem que ir com ele mesmo. Isso eu falo para você e falo para mim, tá? Tá vai com medo. Vai com medo, mas vai. Mas vai, é isso. Agradecer a oportunidade, a rádio. Meire, você é incrível. Nossa, maravilhoso estar participando de um programa que você que entrevista, é um talento seu, deixa a gente à vontade, faz as melhores perguntas, adoro. E é isso, gente. Uma linda tarde para todo mundo que está ouvindo. Um beijo no coração de vocês. Um beijo para a Lu Brauna, que me mandou um beijinho também, prof também da rede, para a Ellen também maravilhosa. E é isso, gente, só gratidão. Linda! Pode falar, eu também gostaria de agradecer você, Miri, pela oportunidade, a Bá, né? Aprendi bastante essa conversa com vocês. Vocês são maravilhosas. Continue assim, meninas inteligentes, né? Eu fico muito feliz de ver, assim, pessoas como vocês, né? Que dão essa oportunidade para as pessoas, né? Que escutam. Acho que escutar, a gente ter essa escutativa, né? Eu acho muito, muito importante isso aí. E para todo mundo que, de alguma forma, está por trás aí, fazendo tudo isso acontecer, que eu ainda não conheço, mas que um dia eu quero ter a oportunidade de conhecer, tá bom? Muito bom, ó, vocês são maravilhosas, Preta, de coração tô vibrando. Vamos nos manter conectadas, certo? Eu acho que isso aqui é só um caminho mesmo, né, para a gente de repente trilhar e seguir juntas aí conectadas. Tô vibrando por vocês, a casa é nossa. De coração mesmo, obrigada por terem aceitado o convite. Gente, vocês que ficaram conosco aqui até agora, eu quero agradecer vocês por nos emprestarem seus ouvidos, por nos emprestarem seu tempo, certo? E esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Continue nos acompanhando pelo canal do YouTube Rádio CT, nos acompanhe também nas redes sociais, acompanhe as meninas nas redes sociais também, a gente está deixando aqui no rodapé, estamos deixando na descrição, mandem sugestão de pautas para a gente, não esqueça de deixar o seu feedback, nem que seja uma carinha feliz aí, porque é bem importante para o YouTube poder ver que esse conteúdo é da hora, ter aquele engajamento e ele, disparar para mais pessoas, combinado? E eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo e até lá. Tchau!